Olá, bem-vindos ao canal Despertar em Gaia. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre os empatas sensitivos, né? Para a gente poder falar sobre os empatas sensitivos, nós precisamos falar sobre multidimensionalidade. Terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, em diante. Então vocês já devem ter ouvido falar que os empatas, eles sentem as energias. Energias de pessoas, energias de ambientes, e eles, por não saberem lidar com essas energias, não saberem o porquê que eles são tão sensíveis e que isso é um super poder, eles costumam sofrer muito nos lugares, né? Quando se aproxima de uma pessoa que não está com uma energia muito legal, então sentem desconfortos nos chakras, principalmente no chakra do plexo solar, né? Sentem vertigens, tonturas, sudoreses, né? Nos lugares, quando chega, sente uma descompensação energética, é como se você fosse desacoplar do corpo, sabe? Uma sensação estranha de desnorteamento. E os empatas, eles acham que isso é um fardo, né? E é um fardo até que você aprenda a lidar com isso. E a gente vê muito por aí que essa sensibilidade, né, ela é uma fragilidade, ela o torna a pessoa vulnerável, e isso é uma força. Porém, nós precisamos aprender a lidar com essa força. Então, o empata sensitivo são pessoas que estão muito conectadas com o seu feminino. Tem um feminino, né? Dentro das duas polaridades, o yin e yang, tem o yin feminino muito forte. Porém, é um feminino fragilizado, um feminino ferido. E é exatamente como uma ferida aberta. Sabe quando você tá com um machucadinho na pele, né? E bate um vento e você sente arder? É exatamente assim que o empata sensitivo sente quando ele depara com energias de baixa vibração, energias negativas. Ele absorve aquela energia como o vento, né? E sente no seu campo energético aquelas energias desagradáveis. E eles ficam presos naquela crença de que aquilo é algo ruim, de que você veio sensível, empata, porque você tem débitos com a espiritualidade. Eu vou desmistificar isso, tá? Os empatas sensitivos costumam ser almas muito antigas, por reencarnarem muitas vezes aqui no planeta, os seus corpos, né? O seu sistema ego, que é composto pelo corpo etérico, corpo mental, corpo emocional e corpo físico, eles estão sutis, mais sutis, inclusive o corpo físico. Então, quando a gente se sutiliza demais, nós permeamos outras dimensões, mesmo estando ancorados no corpo físico. Então, é comum que a gente esteja aqui no corpo físico, mas que a gente passe por um local e sinta, né, a frequência energética daquele local, a frequência fora da 3D que aquele local está, como se diz, envolto, né? E por que a gente sofre tanto, né? Porque eu também sou empata, também sou sensitivo e tem tempo que eu não sei o que é sofrer por isso. E vocês que ainda sofrem devem ficar buscando uma cura, né? Para essas sensações. Então não existe uma cura, existe um equilíbrio e existe você recuperar o seu poder pessoal através dessa sensibilidade. Eu vou explicar um pouco mais para vocês. Então, o empata sensitivo são pessoas que têm em predominância no seu campo a polaridade feminina. Por isso que os empatas sensitivos atraem personalidades narcisistas. Essas personalidades narcisistas se tornam o oposto complementar do empata, que é muito yin. Então, os narcisistas, eles têm uma polaridade predominante muito forte, yang, masculina. Então, quando a gente fala sobre energias, sobre dualidade, sobre polaridades, opostos complementares,
o empata sensível feminino, o mundo interno energético espiritual, ele atrai pessoas, personalidades yang, masculina, material, mundo aqui fora, força, poder. E por que isso acontece? Porque as polaridades, elas se complementam. E essa é uma grande oportunidade para que o empata cure esse feminino espiritual ferido, fragilizado, submisso ao masculino. Então a gente costuma ver assim, né? Fuja no narcisista, empata. Você precisa se afastar de pessoas manipuladoras, de pessoas dominadoras. Só que se você não aprende a trabalhar essa sua sensibilidade, essa força, né, sua interna, através da cura do seu feminino e o equilíbrio do seu masculino com o seu feminino, você sempre vai atrair personalidades manipuladoras, controladoras, narcisistas. Por quê? Porque ele é o seu espelho, ou ela é o seu espelho. E aí, muitos empatas sensitivos já nasceram no ambiente onde a mãe ou o pai tem a personalidade narcisista manipuladora, onde encontra um namorado ou uma namorada, né, que tem uma personalidade manipuladora. Isso é independente do seu gênero. Pode ter homens que têm uma predominância à polaridade feminina, então são muito sensíveis e atraem mulheres muito masculinas. E isso eu falo de energia, eu falo de comportamento, aquele comportamento dominador, né? Vocês já devem ter visto homens sensíveis que atraem mulheres dominadoras, que ela se torna o homem da relação, né? E a mulher empata sensitiva, ela atrai um homem manipulador, onde ele se torna quase que um pai para ela, um ditador, onde ela tem que ficar submissa ali ao que ele quer, porque o parceiro dá a entender para você que você não tem capacidade de lidar com o masculino lá fora, então deixa que eu domino tudo, deixa que eu controlo tudo. E a gente vai perdendo, né, o nosso brio por conta disso. Só que isso, gente, é um aprendizado que quando você olha com esses olhos de escola, de professor, você não se sente condicionada eternamente a isso, tá? Isso tem cura? Sim, e a cura está em você, porque não adianta você trocar de relacionamento, trocar de parceiro. Se você é extremamente sensível, você sempre vai atrair esse tipo de personalidade, esse contraste, esse oposto complementar. Então, você precisa trabalhar a cura do seu feminino, né? Que é a criança ferida, a fragilidade, o feminino submisso, subjugado ao masculino. Você precisa elevar esse feminino. E como que você consegue elevar esse feminino? Através da sua sensualidade. Sim. Não estou falando de sexualidade, eu estou falando de sensualidade, porque um feminino curado, ele é sensual, ele é magnético, ele é sedutor, sedutora. Uma pessoa com o seu feminino bem trabalhado, bem equilibrado, ela se torna uma pessoa atraente, mas uma atração que não te coloca em subjugação ao masculino, e sim a admiração de um masculino bem equilibrado. Então, todos nós carregamos em nós as duas polaridades, yin feminino e yang masculino. E quando você predomina no feminino e esse feminino está ferido, isso significa que você está vulnerável a uma outra pessoa que esteja na polaridade masculina, no extremo masculino, e ele venha te dominar. E aí você vai ficando com esse feminino cada vez mais ferido, porque aquele masculino fere, aperta cada vez mais a ferida que você carrega, e você nunca consegue crescer, você nunca consegue colocar esse seu feminino a um propósito maior, a uma causa maior. Então, um feminino ferido,
ele te leva a se manter a criança ferida. Então você fica o quê? Indefesa, fragilizada, imatura. É quase que uma coisa só. A sua criança ferida com o seu feminino ferido. Como você pode se curar? Reconhecendo e identificando essa ferida, né? E trabalhando no equilíbrio dessas duas polaridades. Então, o seu feminino, ele precisa se curar para que você comece a atuar também no seu masculino, que representa essa sua vinda para fora, o seu feminino dentro de você se manifestando aqui fora de uma forma saudável. Por isso que a sensualidade ela é muito importante, porque uma mulher sensual não significa que ela é frágil. Muito pelo contrário, ela é uma pessoa magnética, como um empata sensitivo, porém ela vai atrair pessoas que também tenham essas duas polaridades equilibradas em si, para que faça o alinhamento entre as duas forças, né? Para que haja esse alinhamento, essas duas forças têm que estar alinhadas dentro de você. Então, gente, é incrível isso, né? Porque você, quando equilibra essa polaridade, essas duas polaridades dentro de você, automaticamente você se desconecta dos manipuladores, dos narcisistas. Eles se afastam, porque você não tem mais o alimento, né? Que ele quer, que é essa energia do mundo interno, espiritual, feminino que você tem. E aí ele vai buscar uma outra vítima, como a gente costuma falar, né? É só um modo de falar. Então, existe narcisistas e narcisistas, né? Existem pessoas que não têm o transtorno da personalidade narcisista. Porém, se você for muito sensível, essa pessoa vai de alguma forma manifestar, fazer esse espelhamento para você desse masculino forte, que é para você olhar e trabalhar o seu masculino em si também. Fazer as pazes com o masculino. Por quê? Porque o empata sensitivo olha o masculino, o excesso do masculino daquele espelho como algo negativo. E não é para você ver como algo negativo, é para você entender que ele está em excesso no masculino, a outra pessoa, assim como você está em excesso de feminino. Então, o excesso do seu feminino te torna fragilizada. E o excesso do masculino torna a pessoa extremamente insensível. Entende? E quando você trabalha essas duas forças dentro de você, através da elevação do seu feminino, da cura da sua criança interior, da criança ferida também, e você se torna uma mulher ou um homem sensual, porque esse é o ponto do equilíbrio do empata sensitivo, ele se tornar sensual e não fragilizado, ele vai se tornar magnético e equilibrando o seu masculino, sabendo se posicionar aqui fora, admirando um masculino também equilibrado. E o que vem a ser um masculino equilibrado? Um masculino também sensual. Então, quando você faz esse equilíbrio dentro de você, você deixa de atrair esse excesso de masculino para você. Então, tem alguns métodos como você pode trabalhar essas duas forças dentro de você, curar a sua criança, elevar o seu feminino sensual. Isso também tem a ver com a sua sexualidade, em você trabalhar ela, né? Porque embora o feminino, a sensualidade não necessariamente tem a ver com a sexualidade, mas a gente vai olhar também para a sexualidade para saber o que está bloqueando você para que você não eleve esse feminino sensual, né? Por quê? A energia da criação, ela é a energia sexual. E se você, que tem muita energia, porém está com essa energia ferida, que é o seu feminino, você não olha para isso, significa que a sua criatividade ela está apagada, você está desconectada da sua criatividade, então você não consegue colocar para fora
né? Toda essa energia de criação que você carrega, porque essa energia ela está sendo sugada por uma outra pessoa aqui fora e ao mesmo tempo está sendo negada por você dentro de você. Então, se você sentir que você precisa de ajuda para equilibrar essas duas forças, para você curar a sua criança, para você trazer a sua sensualidade de volta, seja homem ou mulher, né? E atrair pessoas também com essas duas polaridades equilibradas, é só você me procurar. Meu nome é Renata Celos, eu sou terapeuta multidimensional, empata sensitiva, com o feminino e o masculino muito bem equilibrado, eu vou te ajudar a se equilibrar também, tá? Porque esse é o segredo, a gente equilibrar essas duas forças dentro de nós. E para isso, você precisa entender um pouco mais sobre essas forças, eu preciso mostrar para você onde você está perdido dentro desse desequilíbrio, tá bom? E aí eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo, é só você me procurar. Tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.